Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Cientistas em Quarentena. Aguardando a chegada do nosso convidado, professor Cícero, da UFPB. Boa tarde, Joalisson, seja bem-vindo. Olá, Cal, meu companheirão. Professor Cícero chegou, vamos dar as boas-vindas a ele. Olá, Cícero, me escuta bem? Olá, Davi. Escuto sim, e você? Perfeito, amigo. Boa Que tarde, bom. Boa bem-vindo. tarde. Obrigado. Há quanto tempo, né? Bem-vinda. Há quanto tempo, viu? Mais de 30 dias, né, já. É verdade. Cícero, o áudio tá bom ou eu tô falando muito alto? Não, tá ótimo o áudio. Tá bom, perfeito. Cícero, já mais de 30 dias, né, amigo, nessa É quarentena? verdade. É verdade. E nesses 30 dias a gente tem que ter cuidado, primeiro para manter o que se preconiza a OMS, né? E também para a gente manter a nossa saúde mental. Exatamente, amigo. A gente tem que se manter. Cícero, Hum, acho que ninguém tá entendendo nada dessa nossa intimidade, né? Que já chega dizendo quanto tempo. É Deixa verdade. eu, enquanto os nossos convidados vão chegando aí, eu posso começar me apresentando, né? Acho que é de Ótimo. bom tom para recebê-los. Meu nome é Davi, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, do campus João Pessoa, e eu sou coordenador de um laboratório chamado de Laboratório de Avaliação de Risco de Novas Tecnologias. A sigla dele é o LabRisco. No LabRisco, a gente estuda os efeitos de contaminantes, de poluentes ambientais sobre a nossa saúde, a saúde do homem, e sobre a saúde também do meio ambiente. Para isso tudo, nós utilizamos um peixinho chamado de peixe-zebra, que eu costumo chamar de o novo ratinho da ciência. Cada vez mais a gente está substituindo o uso de mamíferos, como é o caso dos roedores, por esse peixinho, porque em muitos aspectos ele se parece muito com seres humanos. Aí existe uma tendência da gente utilizar menos os mamíferos, que são mais próximos da gente, filogeneticamente, como a gente chama na ciência, para usar organismos que estão mais distantes. E no nosso caso, nós damos preferência a usar as formas do começo da vida do peixinho, porque a gente sabe que elas não sentem dor. E o professor Cícero, que é o nosso convidado de mais um episódio aqui dos Cientistas em Quarentena, o Cícero não está aqui à toa. O Cícero ele é um colega de departamento, nós trabalhamos no mesmo departamento, nós somos conterrâneos, já entregando aqui a origem do professor Cícero. E Cícero foi uma das. Ele já é veterano do departamento, digamos assim, pelo menos comparado a mim, que até pouco tempo era o caçula aqui do Departamento de Biologia Molecular da UFPB. Cícero foi um colega que prontamente me recebeu muito bem no departamento, me auxiliou, me ajudou muito na fase inicial. Logo que você assume o cargo de professor dentro da universidade, vem uma sobrecarga muito grande de atividades, de aulas novas para você dar, e muita coisa você não está, de fato, inteirado, você não sabe nem por onde começar. Cícero foi um grande amigo que me ajudou muito nesse começo, me dando todos os direcionamentos. Realmente ele me tratou assim como se eu estivesse chegando na casa dele, ou seja, me tratou muito bem. Então, eu sou muito grato, e ao longo do tempo também a gente foi afinando a conversa, nós compactuamos digamos assim, de um pensamento de muito, que muitas vezes é muito parecido. E nós temos também várias interseções na pesquisa, e vez por outra a gente consegue também interagir lá, seja na pesquisa, no ensino ou na extensão. Então tem sido muito proveitoso, e eu acho que o Cícero, por ser também um jovem cientista, ele tem muito a trazer da trajetória dele para a gente, de como foi esse caminho para a gente estar aqui hoje, como que a gente está vivendo nessa quarentena, né?
Cícero, apesar de eu já ter falado muito, eu de costume agora abro espaço para que o meu convidado, minha convidada, fale o que quiser. De praxe, todo mundo escolhe se apresentar, mas eu vou deixar você ficar bem à vontade. Manda ver aí. Eu não vou fugir ao que os seus outros convidados já fizeram anteriormente. Eu vou começar me apresentando também para as pessoas que não me conhecem. Eu sou o professor Cícero. Assim como o professor Davi, eu estou lotado no departamento de Biologia Molecular, onde dou aula de bioquímica. Sou formado em farmácia pela Universidade Federal do Ceará. É um outro ponto em comum que eu tenho com o Davi. Ambos somos oriundos da UFC, ele formado em Ciências Biológicas, eu formado em Farmácia. Isso. Então, fiz farmácia. Na época, era um pouco diferente a estrutura curricular, então fiz farmácia, depois eu fiz as análises clínicas, que eu queria ser o tal do farmacêutico bioquímico. Só que no meio do caminho eu acabei me encontrando na docência e acabei entrando cada vez mais na docência e me distanciando cada vez mais das análises clínicas. Comecei a dar aulas no ensino superior por volta de 2003. Eu ainda estava finalizando meu mestrado. Foi a convite da minha orientadora na época. Na época ela já era, como se diz, ela já era aposentada pela UFC, mas ela fazia parte de um grupo de professores em uma faculdade privada de medicina no interior do estado. Sim. E surgiu a vaga para um professor de bioquímica e ela me escalou para esse time. Aí eu me mudei de Fortaleza, onde eu fazia a minha pós-graduação, para Juazeiro, que é a minha cidade natal. E lá eu fiquei nessa instituição de 2003 até 2011, dando aula de bioquímica e de farmacologia. Só um detalhe, apesar de eu ser professor de bioquímica atualmente, a minha pós-graduação, mestrado e doutorado, ambas foram na parte de farmacologia. E é o assunto que eu trabalho ainda hoje nas minhas pesquisas, que a gente vai falar daqui a pouco, é a farmacologia. Então, a minha carreira docente, eu comecei na bioquímica, efetivamente como professor de bioquímica, apesar de dar aula de farmacologia também, enquanto que a minha carreira de pesquisador foi na área de farmacologia. Mas eu estou sempre buscando pontos de interseção entre essas duas grandes áreas da ciência. E aí, em 2012, eu fui convocado, eu tinha feito o concurso em 2010 aqui para a UFPB. Final de 2011 saiu a minha convocação e eu tomei posse em 2012 e tenho estado aqui na UFPB, na cidade de João Pessoa, cidade que muito me apraz desde então. João Pessoa, os cearenses que sempre passam por essa live aqui tem que me perdoar, porque eu sou apaixonado por Jampa. Realmente essa cidade, acho que eu posso falar por mim e pelo Cícero, nos acolheu e nos acolhe muito bem. É verdade. E eu me sinto até quase em dívida com essa cidade, por o tanto que ela acolhe bem quem chega, o quanto ela é aberta a receber a gente e as pessoas são muito abertas a ouvir o que a gente tem a dizer. Então, eu me sinto realmente muito bem, sou muito grato. Cícero, o papo é bem aberto. Já chegaram vários fãs aqui seus, certo? Tem muita gente dizendo, não, a docência agradece quando você diz que caminhou para a docência. A Amanda foi minha aluna lá em uma das faculdades onde eu dava aula, em Juazeiro do Norte. Ela é biomédica e é professora hoje em dia também. Ótimo. Aí tem alguns alunos da gente em comum, já sei que foram nossos alunos, Joalisson, Ayrton, tem uma galera boa aqui, Sabrina, que está passando. Pessoal, o papo é bem aberto. Se vocês tiverem perguntas ao professor Cícero, manda ver aí, tá? Ó, Eunice falou, melhor professor. Rapaz, esses alunos, Cícero, quando vem os convidados, eles me deixam no chão aqui, viu? Né, Davi? É porque realmente eu só chamo os melhores. Os meus amigos que eu não chamei vão ficar com raiva, né? Os nossos amigos. Calma, gente, eu chamo. Vocês também são muito bons. Eu vou chamar de um por um, calma, vai vir todo mundo. Mas eu Lucinado, meu aluno da biologia. Você me chamou. Ô, amigo, que é isso? Esse lugar aqui era seu, já estava lhe esperando já. Cícero, eu sei que tu é de Juazeiro, né? Juazeiro do Norte.
no Na verdade, Ceará. eu nasci em Barbalha, que é a cidade vizinha, que hoje é praticamente um bairro ali, porque existe uma conurbação muito intensa, mas eu nasci em Sim, Barbalha, mas cresci em Juazeiro. sim. Olha o Ayrton querendo tirar suja. KKK, Davi, você também arrasa. Não, nem entra mais não, viu, Ayrton? Arrasa, sim, Davi. Brincadeira, gente. Paulo Michel, quanto tempo? Ó, Paulo Michel se prepara, viu? Que eu vou te chamar em breve também. Paulo Michel também fez pós-graduação no Ceará, na farmacologia lá também, e agora é professor da UFPI. Não Ah, fuja, Paulo legal. Michel. Em breve você também vai ser convidado, viu? Já estou lhe jogando aqui no fogo, isso vai ficar gravado, você não tem escapatória. Cícero, então, vários colegas da gente já passaram por aqui, eu percebo que nós temos muitas histórias em comuns. Muitos Uhum. vieram de cidades do interior, muitos vieram de família de classe média ou classe média baixa, aquela história que os pais realmente fizeram um investimento emocional e Uhum. financeiro muito grande para nossas formações. E sempre eu pergunto para os colegas que vêm, porque eu acho que os alunos eles tentam achar interseções na carreira da gente, na nossa trajetória. E é sempre legal ouvir. Eu queria saber de você quando que surgiu esse interesse pela pesquisa. Se primeiro veio um interesse, você mesmo assim pensava, eu quero ser professor e como é obrigação dentro da universidade também fazer pesquisa, por isso estou fazendo pesquisa, ou foi o contrário? Não, desde pequeno, desde determinada idade, eu pensava em ser professor ou pesquisador, cientista, Uhum. e a docência veio depois. Como é que foi? Tu teve um momento de, meu Deus, eu quero ser Tem cientista. Tu era aqueles menino a, malvado que dissecava as ranzinhas do banheiro, ou tu era do meu time que fazia enterro de passarinho? Porque tem esses dois times, né? Os traquina e aqueles que faziam enterro de passarinho. Quase uma pagelança que eu fazia lá em casa. a Qual é o teu tipo? Davi, é bem interessante essa questão, porque quando meus familiares, meus parentes mais próximos me perguntavam o que é que eu queria ser quando eu crescesse, eu dizia que eu queria ser cientista. Por incrível que pareça, eu não Sim. estou fazendo média aqui. Aham. E eu acho que essa ideia do cientista nasceu porque, na minha família, já há muito tempo atrás, eu tenho duas tias que são farmacêuticas e que, na época, já tinham laboratórios de análises clínicas. Então, para mim, ser cientista era fazer aquilo Ah, ali. legal. Sim. E, apesar de ser também muito danado e muito levado enquanto criança, as minhas traquinagens dentro do mundo científico, na verdade, eram mais Aham. pegando coisas, remédios vencidos até, não recomendo isso, pegando remédio vencido e misturando para fazer as tais das fórmulas. Deus, que E perigo! aí eu cresci. Pois é. E aí, para mim, aquilo ali, naquela idade, era o que significava ser cientista. E aí fui crescendo e, infelizmente, esses sonhos de criança muitas vezes são abafados pelas responsabilidades do estudo, no ensino médio. E aí muitos professores acabam incutindo, principalmente no terceiro ano, isso é muito sério, muitos professores acabam incutindo aquela necessidade de você se dedicar aos estudos de uma forma muito, às vezes, muito agressiva com o aluno, para poder vivenciar toda aquela experiência de vestibular e passar e tal, e nisso a gente abafa um pouco os sonhos da gente. Enfim, Isso. mas fiz o vestibular, passei no curso de farmácia na UFC, posso dar datas aqui? Não, né? Pode, óbvio. Eles vão achar a gente uns Passei, vovozinhos, mas paciência, né? pois é, É a em realidade. 95 eu passei no curso de farmácia para seguir aquele sonho. Na época eu já não tinha mais aquele sonho de querer ser um cientista, em função dessas coisas que o ensino médio no Brasil faz com que a gente abafe os sonhos. Eu queria ser um profissional para exercer aquilo que eu gostava e vencer na vida. Enfim, fiz a graduação em farmácia, logo em seguida fiz a modalidade de análises clínicas, que naquela época era assim, primeiro a gente se formava farmacêutico, depois fazia a modalidade em análises clínicas ou em indústria, enfim.
Hoje o farmacêutico é generalista, mas no meu tempo eu segui esse percurso e me deparei com um pensamento, eu sou muito autocrítico, e eu me deparei com o seguinte pensamento: eu não me sinto, logo quando eu estava terminando as análises clínicas, eu não me sinto preparado, nem com currículo, nem com maturidade e experiência para voltar para o interior e exercer as análises clínicas. E aí, quebrando a cabeça, eu resolvi tentar o mestrado na farmacologia. Durante a graduação, eu já tive 2 experiências como monitor, e que eu indico, eu sempre falo isso para os meus alunos, que é uma experiência muito válida, e que essas experiências como monitor, primeiro na química orgânica e depois na farmacologia, essas 2 experiências, elas me direcionaram a questão do mestrado, já que eu me identifiquei com aquela coisa de gostar de passar conhecimento para os outros. Apesar de que naquele momento eu não cogitava o fato de ser professor, eu queria ser o tal do farmacêutico bioquímico. E se alguém do futuro viesse para mim e me dissesse: olha, no futuro você vai ser professor, eu ia dar uma gargalhada na cara dessa pessoa, porque docência não passava pela minha cabeça e muito menos pesquisa. Então, entrei no mestrado, terminei as análises clínicas e eu fiz tudo isso em sequência. Eu não dei muito tempo entre uma coisa e outra. Fiz a graduação, logo em seguida a modalidade em análises clínicas. Antes de concluir, eu fiz a seleção para o mestrado, passei, defendi o TCC das análises clínicas e comecei a assistir às aulas do mestrado. E comecei a me identificar bastante com aquele universo, apesar de que foi muito sofrido, porque a realidade de uma pós-graduação, mestrado, é muito diferente da realidade da graduação. É tão diferente que chega a chocar a gente, às vezes dá um desânimo, faz com que a gente se questione se realmente é isso que a gente queria e tal, mas seguir em frente. E percebi que eu gostava, que eu também gostava de pesquisar, de desenvolver, de buscar explicações para questionamentos que eu tinha e também repassar aquele conhecimento que eu aprendia. Então, com o passar do tempo, eu comecei a me envolver cada vez mais com o mestrado, com os experimentos. E, nesse meio tempo, a minha bolsa de mestrado acabou. Ao mesmo tempo, surgiu o convite da minha orientadora da época para assumir a disciplina de bioquímica em uma instituição de ensino superior no interior do Ceará, em Juazeiro do Norte. É uma oportunidade que a gente não tem. E muitos orientadores que eu vi por aí, muitos deles, eles às vezes chegam a tolher os seus alunos de uma oportunidade como essa. Às vezes os alunos têm a oportunidade de dar aula e os seus respectivos orientadores preferem que eles tenham dedicação exclusiva. E eu, particularmente, eu acho que isso não é legal, porque você vai tirar do aluno uma possibilidade muito boa que ele tem de se inserir cada vez mais no ensino e ter aquela experiência. Então, voltei lá para Juazeiro. Na época, eu conciliei ainda um pouco a docência com o trabalho nas análises clínicas, só que nesse meio tempo, eu defendi o mestrado, entrei no doutorado, e aí me aprofundei cada vez mais nas minhas pesquisas e não estava me sobrando muito tempo para as análises clínicas. Então, na verdade, pesquisa e ensino, porque lá eu também estava dando aula. Então, acabei me afastando das análises clínicas e me dedicando 100% para a docência e para a pesquisa. Por que a questão da pesquisa? Não só porque eu tive uma satisfação muito grande a partir do momento, desde o mestrado, quando eu comecei a me engajar na rotina do laboratório, mas porque a minha orientadora, quando ela me levou lá para Juazeiro, ela, por ser oriunda de uma universidade pública, e apesar de estar trabalhando na faculdade particular, ela trouxe essa identidade da pesquisa e incutiu isso no grupo de professores que ela orientava. E aí eu me inseri em um grupo de professores que estavam fazendo pesquisa também. Para mim isso foi maravilhoso, porque consegui desenvolver o final da minha dissertação de mestrado e acho que 80% da minha tese de doutorado lá nessa instituição. O restante que não dava para fazer, eu fazia em Fortaleza, no laboratório que ela coordenava na época.
E assim eu consegui me aprofundar cada vez mais nesse campo, desenvolver as habilidades de docente e de pesquisador. Então isso para mim foi uma experiência que não tem preço. É Que muito bom contou mesmo. muito para o profissional que eu sou hoje em dia. Obviamente, a gente, enquanto professor, a gente está sempre se construindo, enquanto pesquisador, a gente está sempre se construindo. Mas muito da minha experiência que eu tenho hoje de sala de aula veio de lá. É verdade, Cícero, você pontuou coisas muito interessantes, sabe? A primeira que eu achei curiosa é que eu lembrei de um fato, que sempre que eu converso com os amigos sobre as traquinagens que faziam na infância, nunca veio essa daí não, de fazer misturas complexas de medicamentos. Mas tu bebia esses medicamentos? Tu bebia não, Não, né? Tu tomava, ingeria não, né? Só Eu via misturava. se mudava a cor, tal, Isso, porque exato. tem umas figuras que eu conheço que adoravam comer melhoral infantil. A garotada mais jovem Nunca. aí, a garotada mais jovem não deve saber o que é melhorar infantil. Mas era um comprimido, é ácido acetil salicílico, não é, Cícero? Que é Mas farmacêutico, é o tu AS, acredita que né? eu nunca gostei, eu sempre achava muito amargo o melhorar infantil. A Eunice está fazendo uma pergunta: Aí, como o senhor desenvolveu o seu método e estilo de ensino aqui? Dando aula. é, Dando aula e a gente se. Eu, particularmente, eu busquei me espelhar naqueles professores que eu tive como exemplo na universidade e me distanciar daqueles outros que não foram um bom exemplo para mim. Que foi um aprendizado também. Olha, eu não quero ser desse jeito. Por outro lado, eu quero ser como o professor fulano de tal. E nisso a gente identificar as suas potencialidades, se colocar no lugar do aluno. Eu acho que isso é o principal na questão da docência, é você se colocar no lugar do aluno e muitas vezes se perguntar: poxa, será que a aula que eu dei hoje, eu gostaria de tê-la enquanto aluno? Eu acho que é isso. Mas voltando a você aí, Davi. não, isso é muito importante. Eu acho que a Eunice ela fez uma pergunta muito útil e o Cícero, eu ia comentar isso. Ele é um dos colegas assim que eu já tive a oportunidade de trabalhar, que ele realmente é uma pessoa vocacionada à docência. A gente pode desenvolver métodos de ensino, a gente pode ler ou copiar os melhores educadores, mas há pessoas que vão ter uma facilidade mesmo. Elas souberam, desde muito cedo, desenvolver essas habilidades de docência, e o Cícero é uma pessoa que é realmente muito vocacionada à docência. Ele sempre é muito elogiado pelos outros colegas, pelos alunos, e eu aprendo muito com ele também. Tanto que muita coisa, estilo de slide, de organização, eu copiei tudo dele no começo. Eu estou entregando aqui, jogando a real aqui. E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, Cícero, foi o seguinte, que você comentou, né, que quando você chegou no ensino médio, você tinha aquele interesse de ser cientista, de ser pesquisador, mas que acabou sendo tolhido, às vezes pelos próprios professores lá no ensino básico, pela própria estrutura dentro dos grandes colégios que direcionam a gente a cursar determinados cursos que a gente sabe que existe Exato. isso. E muitas vezes nós somos realmente tolhidos, de fato, a seguir nessas carreiras, mas é muito difícil. Às vezes a gente, como eu escolhi biologia, eu tive que explicar muito para os meus pais e para as outras pessoas. Naquela época eu me preocupava muito com o que os outros diziam. O que era que eu ia fazer? Aí eu me estressava e dizia, biologia. Aí tu vai ser o quê, professor? Professor, para encerrar logo a conversa, sabe? Porque aquilo me apurrinhava, eu não tinha aquela maturidade para dizer, tô nem ligando para os outros. Acredito que farmácia, há uma apropriação popular muito maior do que às vezes até a biologia, né? Mas também vem aquele pensamento bobo de, vai ficar na farmácia, que é maravilhoso. Precisamos de ótimos farmacêuticos nas farmácias. Mas a gente sabe que a formação do farmacêutico é extremamente ampla e garante um mercado de trabalho enorme, um mundo de possibilidades. Eu vejo os meninos da farmácia até com dificuldade de escolher para que campo vão se direcionar. E eu estava assistindo, Cícero, há pouco tempo, uma entrevista, só concluir aqui, uma entrevista do Leandro Carnal, ele comentando sobre isso. A gente vive nesse ambiente de pandemia, e ele comentando que, por vezes, a sociedade, por não compreender o papel do cientista, a importância de formar,
os cientistas, muito cedo ela acaba, de fato, bloqueando grandes potenciais. Futuros cientistas que podem realmente contribuir. Pessoas que, às vezes, têm uma criatividade extremamente aguçada, uma percepção das minúcias do mundo mais apurada do que outras pessoas, mas as pessoas acabam sendo, de fato, levadas pela correnteza para outros caminhos que muitas vezes elas nem vão ser mais uma pessoa que pode estar executando bem seu trabalho, mas poderia estar, em determinados momentos, desenvolvendo grandes soluções para a sociedade, né? É isso. E diga, eu lhe cortei, fica à vontade, amigo, para falar. É porque a gente vive muito à mercê de pressões exercidas tanto pela família, pela sociedade, quando a gente chega no ensino médio, pelos professores, de que existem cursos que são tidos como cursos nobres, que são muito poucos, e que quem não se enquadrar naquele perfil daqueles cursos nobres estará fadado ao fracasso ou a ser uma pessoa mediana. Entendeu? Então, a gente sofre muito isso. E aí, por conta disso, em detrimento desses cursos nobres, profissionais que teriam, como você falou, possibilidade de seguir uma carreira na área científica, esses profissionais eles são abafados. Aquela questão do sonho que eu vinha lhe falando. O sonho ele é tolhido nesse momento, entendeu? E aí a gente acaba buscando ter essa outra satisfação de fazer esse curso nobre, porque a gente acha que a gente vai conseguir se satisfazer com ele. Esse é o problema. Eu acho que é por isso que existe no Brasil também um interesse tão pequeno pelo ensino e pela ciência. Sim. E o que é que eu tenho certeza, pelo que eu vejo aqui das pessoas que estão ao vivo com a gente, temos muitos estudantes de farmácia, de biologia também. E o que é que tu diria para esse estudante que por vezes pode ter esse sentimento de eu não estou tendo uma formação reconhecida pela sociedade, eu estou inseguro quando eu terminar, se eu vou ter um trabalho, ou pela tua experiência, eu sei que tu já deve ter aconselhado os estudantes em relação a isso. Muitas vezes eles me perguntam muito isso. Já acontece contigo também? Acontece. O que eu digo é que esses então, alunos, eles fiquem atentos às potencialidades da profissão, veja o que é que tá acontecendo, qual é a necessidade maior da área da profissão naquele momento, ver se você se identifica com isso e, a partir daí, seguir. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é não se acomodarem com aquilo que é dado só em sala de aula. Isso. Que tem coisas que a gente aprende fora dos bancos, das carteiras das salas de aula, que são as experiências que vêm dos estágios, as experiências que vêm das monitorias, das iniciações científicas, das extensões, dos congressos que a gente vai. Principalmente congresso é interessante porque a gente vê o que é que está acontecendo de mais atual no cenário de cada profissão. E lá você já começa a perceber para onde é que a coisa está indo e a partir daí você se direciona. No entanto, além disso, eu sempre falo para os meus alunos que tem que buscar se esforçar sempre. Porque nada vai cair de mão beijada. Inevitavelmente você vai ter que virar noites estudando, vai ter que abdicar de finais de semana, de feriados prolongados, muitas vezes até com a família, para você atingir o seu objetivo. E eu sempre também trago essa fala quando eu digo em sala de aula. Isso é o que alguns chamam de lei do retorno, isso é o que outros chamam de lei da semeadura, isso é o que outros chamam de terceira lei de Newton. Verdade, muito bom, Cícero, gostei. Acho que eu vou. Ainda bem que a nossa live fica gravada, viu? E eu depois publico no YouTube do Lab Risk. Aí foram tão bonitas as palavras do Cícero que realmente eu vou ouvir novamente para introjetar. Foram muito bacanas, Cícero. Fiquei muito feliz de ouvir, apesar de já saber que você tinha um pensamento alinhado com isso. Às vezes eu comento também, complementando o que o Cícero já falou,
que não balize a sua vida, ou suas escolhas profissionais, pensando quanto eu vou ganhar quando eu me formar. Uhum. Porque o dinheiro, gente, nunca é suficiente. Você acha que a pessoa que está, o mega empresário, ele acha que ele tem uma renda de 600 mil por mês, ou mesmo de 10 mil por mês? Vocês acham que a maioria acha que isso é suficiente? Não é. Eu já conheci pessoas que ganham um salário mínimo e que expressam um contentamento com a vida que muitas pessoas que ganham muito dinheiro não têm. Ah, Davi está defendendo que a gente viva com um salário mínimo. Não é isso. Todos deveriam ganhar o suficiente para ter as suas necessidades básicas supridas. Saúde, educação, transporte, moradia, alimentação em quantidade e qualidade adequadas. Mas não é só uma questão de dinheiro, mas é uma questão também da gente buscar esse contentamento frente às nossas escolhas. Às vezes eu vejo algumas pessoas que eu convivo, não só no meu trabalho, mas elas quase em estado vegetativo. Realmente ali, quase paradas, esperando demais, que eu acho que isso vai muito ao encontro do que o Cícero falou. Você tem que, de fato, se mexer. Você tem que se mexer, você tem que realmente se movimentar para que as coisas aconteçam. Mas em qual direção o movimento? Pode começar por isso que o professor Cícero falou. Veja as oportunidades, as possibilidades, não siga o grupo. Veja qual áreas estão demandando mais pessoas na sua profissão. Não se balize apenas pelo salário, mas busque também uma satisfação pessoal, um contentamento. Exato. Que a vida vai se adequando, você vai se adequando. Tem gente que... Dinheiro, gente, nunca é só o dinheiro. Vocês vão ver. Vocês vão ver que nunca é só o dinheiro. Cícero, é assim mesmo. A gente tira uns minutinhos para filosofar aqui também. Mas está ótimo. Cícero, eu sempre gosto de perguntar, porque às vezes os estudantes, eles não têm uma visão muito humanizada do professor. Já me fizeram cada pergunta, assim, eu já comentei isso numa live anterior, mas perguntaram o que é que um professor, olha, escuta, o que é que um professor faz nas férias? Gente, o que todo mundo faz. Mas eu entendo também que essa não humanização dos professores é uma moeda de duas faces, porque também tem muitos professores que não têm uma visão muito empática com os alunos. Os alunos acabam tendo uma distância mesmo dentro da sala de aula. Eles têm dificuldade de acessar profissionalmente, às vezes até emocionalmente, o professor. E eu pergunto assim, tem gente perguntando, perguntaram de novo aqui. O que é que o professor Cícero faz quando não está dando aula? Eu gostei, foi melhor do que a minha pergunta. Se tu quiser, Cícero, tu pode responder essa. Posso responder? Foi melhor do que a minha pergunta. Davi, se for no âmbito da universidade, quando eu não estou dando aula, eu estou escrevendo projeto, estou orientando meus alunos, seja em nível de monitoria, de mestrado, doutorado, e buscando fazer tudo o que eu tenho que fazer na universidade, porque quando chega em casa, eu quero esquecer o trabalho. Às vezes é impossível. Mas, quando eu não estou dando aula, isso é, se eu estiver em casa, sem meus afazeres da universidade para fazer, o que eu gosto muitas vezes é de ouvir música ou de assistir filme, às vezes vídeos curtos no YouTube, minisséries, que mais? Ler um livro que seja de uma leitura agradável e fácil, é basicamente isso. Às vezes sair também para passear, ir para algum lugar, comer. Aproveitar o gancho. Indica alguma coisa para fazer na quarentena? Alguma série, filme, livro? Não precisa ser muito cabeção, não, tá? Alguma coisa que você acha que é legal assistir, ouvir nesse período? Algum canal no YouTube? Indica o que tu quiser. Davi, dos canais do YouTube, quando eu quero me distrair, às vezes eu assisto os vídeos, o Porta dos Fundos, porque são videozinhos bem curtos e são engraçados. Isso é muito minha vida, também de comediante, que antes era da Record, eu acho, que agora está na Globo. E às vezes eu fico assistindo isso direto. De séries de TV, eu sou muito chato às vezes. A série ela já tem que me pegar no primeiro episódio, porque senão não adianta. Eu também, amigo.
Eu costumo dizer, Eu 15 sei minutos não que, me pegou, tchau. pois é, talvez algumas pessoas vão me crucificar agora com o que eu vou dizer, mas eu assisti o primeiro episódio de La Casa de Papel e não passei dele. Realmente essa temporada. Tá falando da primeira temporada ou dessa agora? Primeira temporada, o primeiro Ah, episódio da primeira caramba! temporada. Não deixei de Interessante. lado. Deixei de lado. É, Está ótimo. livros. Isso em livros. Quiser indicar algum livro. Livros, eu gosto muito do livro de crônicas. Gosto muito, principalmente do Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho quase que a coleção Uau! dele aqui em casa. São crônicas bem contemporâneas do dia a dia das pessoas. E Sim. eu comecei a ler um livro chamado Oráculo da Noite, de um cientista, um neurocientista chamado Siddhartha Ribeiro, que ele fala sobre os sonhos. Bem famoso ele, né? Siddhartha. Isso, exato. Siddhartha Ribeiro. Ele é professor, inclusive, da Federal do Rio Grande do Norte. Sim, ele é. Ele tá aparecendo em vários canais. Aí ele tá falando Isso, muito sobre ciência nesse momento dessa pandemia, em que a ciência está sendo tão requisitada, né? Os cientistas, o que a gente fala está exato. sendo muito requisitado, né? Cícero, Uhum, exato. tu poderia pontuar altos e baixos da tua carreira? Se sente, o que você acha que foi um alto na sua carreira? O que você acha que é um foi baixo, foi um momento difícil na sua carreira profissional? Davi, os autos, acho que eles vêm com reconhecimento do trabalho da gente, dos alunos principalmente. Eu acho que isso é o que mais motiva a gente, é o reconhecimento do trabalho da gente, seja em nível de graduação ou de pós-graduação. Eu acho que muito na pós-graduação da gente, os autos, eles vêm também com o nosso reconhecimento quando os artigos eles são aceitos, quando os projetos da Hum. gente eles são aceitos. E eu acho que os vales da carreira, falando particularmente por mim, é, eu acho que é a atual situação em que o país se encontra, em que o fomento à Sim. pesquisa não está ocorrendo, existe um descrédito muito grande por parte do governo em relação ao que a gente tem feito nas universidades, e isso está reverberando, inclusive, na sociedade, porque recentemente alguns veículos de imprensa notificaram que pesquisadores da Fiocruz. Sim. E eu acho que isso tem sido muito, muito ruim para a gente, e principalmente para mim também. Eu tenho visto isso, que é aquele meu sonho de criança, que hoje eu vejo que se tornou real, Aham. ele, ele é tolhido por pessoas É. que ao invés de incentivarem, estão fazendo serviço contrário. Cícero, onde nós falhamos? Se você acha que de fato nós falhamos, onde nós falhamos em chegar numa situação dessa, que você tem milhões de brasileiros que de fato acreditam que a Terra é plana, você tem um número Uhum, expressivo de pessoas que não acreditam nas vacinas, você tem cientistas, você tem também divulgadores científicos sendo atacados e hostilizados em redes sociais. Você acha onde que a gente falhou nesse diálogo, Davi, nessa aproximação com a sociedade? essa é uma pergunta complicada, porque eu vejo a resposta disso como um ciclo. Por quê? Porque a gente elege políticos que não têm compromisso com a sociedade. Uma vez eleitos, esses políticos trabalham em benefício próprio e não investem em áreas como saúde, como educação. E não investindo em educação, você não tem um cidadão com pensamento crítico que vai continuar elegendo políticos que não vão trabalhar por eles. Então a gente vive nesse ciclo. Então, dentro do ciclo, eu não sei onde ele começa e onde ele termina. Sim. Entendeu? Eu tenho uma proposta que seria de mudar, que seria o quê? Investir mais em ciência, educação e tecnologia. Foi assim que muitos países que foram arrasados, como por exemplo o próprio Japão, quando foi arrasado depois da Segunda Guerra Mundial, Sim. e até a China também, eles conseguiram se reconstruir em pouco tempo, investindo em áreas básicas, principalmente educação, tecnologia. Cícero, me diga uma coisa, você falou, né? Nós elegemos muitos políticos que vão lá e acabam muitas vezes
atendendo à demanda principal dos seus eleitores, né? Muitas Uhum. obras, hospitais, dentre outras coisas. Você acha que faltam cientistas lá nas câmaras, no Congresso? Faltam cientistas atuando na política? Não estou falando de cientista político, mas de Uhum. cientistas, Uhum. pesquisadores atuando na política em prol da ciência, em prol da pesquisa? Eu acho que falta a representatividade dos cientistas e dos professores também na política atual. Não só na política atual, mas na política já de muito tempo. Eu É. acho que se houvesse um quantitativo maior de cientistas e de professores, de intelectuais mesmo na política, eu acho que talvez o nosso panorama hoje fosse diferente, talvez para melhor. Eu sei que às vezes é difícil falar, dizer, deveríamos estar mais na política, uma vez que eu sei que nós já somos Uhum. sobrecarregados. A maioria de nós já é Sim. muito sobrecarregada. Já comentei isso daqui em outras lives, que nós lidamos desde questões muito básicas nas universidades, como comprar papel higiênico para o banheiro, detergente para o Uhum. laboratório, consertar a lâmpada que queimou, até escrever para editais de fomento à pesquisa, orientar estudante, publicar artigo, dar aula, é uma infinidade de atividades. Você diz assim, pô, e ainda fazer política? Chega um É. momento que a gente tem que estabelecer as prioridades. Porque o que eu Pois é, e penso, cansa. Cícero, se não tiver uma representatividade forte lá nos órgãos legisladores, lá dentro dos órgãos de fomento, amigo, vai ser muito difícil a gente conseguir sensibilizar essas pessoas que estão lá para que elas realmente injetem de forma contínua recursos na política. Eu já vejo muita Sim. gente falando, mas agora depois da pandemia da Covid, tudo vai mudar. Aí eu pergunto, o que foi que mudou depois daquele surto que a gente teve de Zika? Foi Verdade. super recente. As outras gripes Uhum. também foram super recentes. E nada mudou. Nós continuamos atuando como bombeiros. Vem um incêndio, É verdade. aí vem aquele monte de edital para a gente ter que escrever, submeter alguma coisa em poucas semanas. E muitas Uhum. vezes você nem está trabalhando com aquela área, mas o dinheiro está ali, batendo tua porta, você se vê obrigado a mudar, às vezes, completamente de área, ou ajustar muita coisa sem ter expertise para fazer, para poder ganhar um edital. Como que, de fato, a gente É. vai conseguir tirar da cartola, nesse caso da Covid, uma vacina milagrosa? Em poucos meses, um remédio milagroso. Isso não existe, gente. Pesquisa é coisa séria, tem que ter um fomento É. contínuo. E Uhum. não fazer como estava sendo feito nos últimos anos, praticamente cortando tudo. É. A gente que está O dentro da interessante, universidade sabe, né? só te cortando, a interessante nessa Não fica à pandemia é que vontade. ela veio desnudar muitas das nossas fragilidades. Inclusive a falta de incentivo à ciência, à tecnologia, à pesquisa no Brasil. Exatamente. Ó, o Paulo Michel, que é aquele colega que está acompanhando a gente, Paulo Michel, ele é professor pesquisador da UFPI. Ele está dizendo aqui, ó, e antes da Covid, né, não tinha dinheiro para nada. E do nada surgiu milhões. Isso é verdade. Verdade. Tinha. O dinheiro tinha. É porque, de fato, não era prioridade para quem estava lá em cima legislando, para quem estava distribuindo os recursos, né? E você vê que agora, se realmente não tiver uma comoção social para que gere uma pressão nos políticos, nos legisladores, vai continuar como está, Cícero. Uhum. Porque nós não temos, É. na minha opinião, nós não temos ainda maturidade como Uhum. sociedade para entender o papel da política. Uma vez uma colega comentou numa live que nós estamos num momento ainda de alfabetização científica. E eu concordo Com completamente certeza. com ela. Nós estamos ainda alfabetizando a população em termos científicos, a população entender o que de fato a Uhum. gente faz dentro dos Sim. institutos, das universidades, das empresas que desenvolvem pesquisa. E você sabe por que a gente ainda está nessa fase de alfabetização? Aí a gente tem que colocar a meia culpa também, porque a gente não divulga o que a Sim, gente faz. Eu acho que a questão da divulgação científica, o, a necessidade de divulgação científica ainda precisa ser trabalhada na gente. sim.
precisa. Isso daqui é divulgação científica. Que a gente está fazendo Sim. hoje, no meio Uhum. dessa quarentena, é divulgação científica. A divulgação científica é, de fato, você tentando levar à sociedade como seria traduzir, vamos dizer assim, em termos mais leigos, o que um cientista, o que os resultados da ciência, isso é divulgação científica. É um campo muito novo que eu Exato. acho que vai ascender muito. Era um campo, uma área em ascensão da ciência, divulgação Uhum. científica. Eu acho que é um caminho sem volta. Acho Sim, que nós vamos ter que aprender, de fato, a falar sobre o que fazemos. E exato. Cícero acabou, E aí o que a Kiane a falou, conversa não acaba nos só divulgação levando por outros científica, caminhos, né? é, Isso, não só não é divulgação científica, mas de fácil entendimento popular, sem dúvida. isso, é verdade, Anne. Ótima colocação. A ciência Cícero, ela tem que ser acessível para todos. isso, exatamente. Eu queria dedicar alguns minutos a tu falar um pouquinho dos teus trabalhos de pesquisa que a gente não falou até agora. Quais projetos você está executando? Meus trabalhos. Davi, dentro da Isso. farmacologia, na minha pós-graduação, e a farmacologia enquanto uma ciência muito ampla, eu acabei me aprofundando no estudo da neuropsicofarmacologia. O que é isso? O que consiste esse meu trabalho? Consiste em testar substâncias, seja de origem natural ou sintética ou semissintética, testar o efeito dessas substâncias sobre condições do sistema nervoso central, sobre situações de ansiedade, depressão, convulsão. São os principais temas com os quais eu trabalho. Trabalho um pouco com dor também. E pegando o gancho do que você tinha falado no início, você tem trabalhado com peixe zebra, a gente já falou de algumas possibilidades de trabalho com isso. O meu animal de laboratório é o camundongo. Então a Sim, gente tem um panorama aí de modelos animais que eles simulam em até certo grau a patologia do ser humano, a gente consegue simular isso um pouco no animal e a partir daí avaliar se a substância que a gente está testando ela teria efeito ou não sobre aquela circunstância, sobre aquela condição. sim, E nisso eu já tenho trabalhado principalmente com substâncias de origem vegetal. Ultimamente eu tenho trabalhado muito com terpenos, que são componentes presentes em misturas ricas que a gente observa nos óleos essenciais e plantas aromáticas. Mas estou começando a trabalhar também com alguns compostos sintéticos. Esses sim. trabalhos eles vão desde a graduação, com alunos de iniciação científica, até alunos de mestrado e de doutorado. Aí aqui eu queria abrir um parênteses, porque sem ciência hoje, ou melhor, sem parceiros, a gente não consegue fazer ciência hoje em dia. Isso. E aí eu queria mencionar uma parceria muito boa e muito frutífera que eu tenho com o pessoal da Universidade Regional do Cariri, em especial com a professora Marta, com a qual eu desenvolvo pesquisa já desde 2010, formando aí alunos de mestrado e doutorado com foco na neuropsicofarmacologia de produtos naturais. Sim, E aqui as minhas pesquisas elas estão vinculadas ao programa de neurociências, com o qual eu sim, faço parte. Eu sou professor vinculado ao programa de pós-graduação em neurociências comportamental e cognitiva, PPGNEC, e sim. também com o programa de produtos naturais sintéticos bioativos, apesar de que, no momento, eu só faço parte do grupo de professores que é liderado pelo professor Certo. Reinaldo, que é efetivamente vinculado a esse último programa. Ótimo, Então, excelente. toda a estrutura de laboratório que a gente precisa, a gente tem desenvolvido os nossos trabalhos lá. E Ótimo. fora Cícero, isso pode falar. também, só um minutinho, eu tenho desenvolvido também com o Alan, que é meu aluno de monitoria, trabalhos relacionados a novas tecnologias para o ensino de bioquímica. E aí, para os Uhum. próximos dias, a gente deve estar com uma novidade muito boa, que depois eu vou estar divulgando com um número maior de pessoas. Ótimo, excelente. Eu estou sabendo já o que é, aí quando você divulgar, Exatamente. eu posso.
compartilhar nas redes sociais do Laboratório de Didática de Bioquímica, aqui do Lab Risco, na minha Ah, rede sim. pessoal, com o maior prazer. Cícero, eu sei que você trabalha com ansiedade, depressão, mas ainda de uma forma em modelos animais, e é um papo que a gente costuma ter com muita frequência lá na copa Isso. do nosso departamento, nos corredores, que é sobre saúde mental, sobre a importância de se Uhum. manter. A gente já conversava muito sobre isso antes da pandemia, sobre a importância da saúde mental no ambiente acadêmico. E eu te pergunto, como que tu vê a saúde mental agora dos pesquisadores, professores, num âmbito de uma pandemia como essa, que a gente teve que, basicamente, em uma semana, pegar as nossas trouxas, se mudar para casa, transferir todo o nosso trabalho, toda a nossa rotina para um home office. Os alunos não estão podendo fazer nenhuma atividade de pesquisa dentro da universidade, Uhum. por orientação aqui da reitoria. E nós estamos ainda meio que flutuando, né? A gente tem muito trabalho para fazer, muito trabalho acumulado, mas a gente não sabe como que vai lidar com esse trabalho, a gente não sabe quando que volta para a sala de aula, se na verdade vai dar aula via a distância com EAD. Como que tu acha que fica a saúde mental no meio de tantas incertezas, né, que nós, professores, pesquisadores, estamos vivendo? Davi, a gente está numa situação, num período que ele é muito propício para pessoas que já têm alguma tendência de vir a desenvolver alguns transtornos, como ansiedade. E aí, mais especificamente, nós, professores, essa tendência acaba sendo um pouco agravada por conta das incertezas. A gente está ainda muito sem saber, vai haver cancelamento de aula, não vai, vai ser à distância, se for à distância, como é que vai ser? Será que eu Isso. tenho habilidades para tocar um semestre todo à distância? Principalmente pensando naqueles professores que são um pouco mais antigos, que não estão mais tão inseridos no contexto das novas tecnologias. Então, a gente está enfrentando, está de frente a um panorama que é muito propício para isso. E é importante ressaltar também que algo que pode contribuir para isso é o excesso de informações que a gente está recebendo por e-mail, pelos grupos de WhatsApp, pela televisão, pelas redes sociais. A influência também que isso tem causado. É interessante a gente ficar consciente de não se cobrar tanto, de não ser E, a pessoa super produtiva nesse momento, até porque o momento não demanda isso, não é aham. momento para se pensar nisso, o momento é tentar se acalmar para respirar e observar o que é possível de ser feito nas condições que a gente tem de home office. Exatamente. Muito bem, Cícero, eu concordo completamente. Eu já conversei com alguns colegas, tenho conversado, muitas vezes há muita boa intenção mesmo, de divulgar o que está se Uhum. fazendo nesse momento, de demonstrar que parece que está ativo, está funcional, né? Uma vez que nós vivemos numa sociedade que cobra muito produtivismo, né? A gente tem que estar produzindo o tempo todo. Mas o que eu tenho dito para colaboradores, amigos, alunos, é que se manter bem, sobreviver durante esse período de É, quarentena, você já vai estar fazendo muito por você. Seguindo as recomendações da OMS, de ficar em casa, de tentar se expor, evitar aglomerações, você já está fazendo muito pela sociedade, por você mesmo. Então é um momento, não é um momento de se cobrar. Vou nessa quarentena, vai ter já uma live de funcional, vou ter que fazer, porque eu tenho que fazer funcional todo dia, tenho que escrever, tenho que terminar meu artigo antes de terminar a quarentena, eu tenho que fazer curso de violão, eu tenho que fazer. Não, não dá. Não é não dá. momento para isso. É momento realmente de tentar estabelecer uma rotina, não se cobrar também muito dentro dessa rotina, mas estabelecer uma rotina mínima, tentar manter hábitos saudáveis também. Não é um momento de me perdoe se alguém aqui ingere álcool todo dia, mas não é um momento para você mergulhar nesse tipo de dependência química, porque você Uhum. pode agravar quadros de doenças psicológicas. Então, realmente, é como se você já falou brilhantemente, é o momento de passarmos por essa, entendeu? Depois a gente ajusta, a gente vai se adaptar. Cícero, eu tenho visto muita gente falar que não espere pelo mesmo mundo.
Um mundo novo está nascendo. Apesar de eu acreditar que todo momento é diferente um do outro, mas eu entendo o contexto que as pessoas estão falando isso. Tipo, as pessoas estão... Eu vejo muita gente dizendo, não vejo a hora das coisas voltarem ao normal. E eu vejo muito cientista falando que o mundo não será o mesmo depois disso. Como que tu traduz esse tipo de afirmação? Em que aspecto tu acha que o mundo pode de fato mudar? Davi, eu já vinha me questionando em relação a isso. Será que realmente o mundo vai mudar, as pessoas vão mudar? Como a gente trabalha em ciência, eu acho que generalizar as coisas, a gente acaba incorrendo em um erro muito sério, muito grave. Então É, não dá para generalizar. Eu acho que as coisas vão mudar, em alguns aspectos vão mudar mais, outros menos, alguns talvez nem mudem, inclusive pessoas. Eu acho que tem pessoas sim, que depois dessa quarentena vão repensar, depois não, durante essa quarentena toda, vão repensar e vão efetivamente mudar. Infelizmente, vão ter aquelas pessoas que vão sair dessa quarentena do mesmo jeito que entraram. Eu acho sim, que a principal lição que a gente tem que tirar agora é, ou melhor, a principal coisa que a gente tem que fazer agora é buscar lições para as nossas vidas. sim, E que essas sim, lições elas sejam colocadas em prática para que a gente realmente mude. Eu acho que vai haver algumas mudanças a curto, a médio e a longo prazo. Eu acho que uma das mais sensíveis vai ser na economia. Os próximos sim, meses e os próximos anos acho que vão ser anos difíceis. E aí, sim, sempre que a gente se depara com situações como essa, a gente tem que ter resiliência. Eu acho que a palavra-chave dessa exatamente. quarentena é resiliência. A gente tem que se adaptar, tirar as lições que a gente precisa para poder melhorar e contornar tudo isso. Mas eu, particularmente, eu quero sair dessa quarentena melhor, Sim, com mais resoluto em algumas questões. Como é que eu posso dizer também? Acreditando também que muitas pessoas vão mudar para melhor aham. com tudo isso, senão não vai valer a pena a gente ter passado por essa quarentena e por toda essa É, pandemia. exatamente. O que eu costumo dizer para mim mesmo é que se eu mudar um pouco o meu ambiente interno, a minha paisagem mental, eu tenho certeza que muita coisa fora vai mudar. Porque acho que você Uhum. concorda comigo que tudo que a gente enxerga é uma construção mental. Então, eu acho Sim. que esse trabalho de reposicionamento mental é a grande saída para a gente, né? Quando a gente realmente mudar o nosso ambiente interno, sermos mais resilientes, generosos conosco, sobre o que a gente já Uhum. faz, a gente vai conseguir mudar um pouco desse ambiente que nos cerca, né? Cícero, É. o nosso tempo acabou. O Instagram só permite Já 1 hora. Já passa voando. foi tão Para rápido. manter a tradição, quem encerra a live é o convidado. Então, deixa eu dizer logo aqui. Pessoal, essa live fica disponível 24 horas no Instagram, mas antes disso, eu já salvo, já faço o upload no canal no YouTube, Lab Risco. Quem não se inscreveu ainda, vai lá. Tem várias entrevistas já, várias conversas bacanas lá. Cada entrevista é uma diferente da outra, cada conversa é uma diferente da outra, porque acabam surgindo muitas impressões pessoais, as pessoas perguntam. Tem sido muito gratificante e as lives acontecem todas as terças às 16 horas com um cientista diferente. Sigam aí, quem não está inscrito no Lab Risco, segue aí o Lab Risco. Segue também, antes que o Cícero esqueça, segue o lafab.ufpb, né, Cícero? Que é o laboratório que o Cícero... Lafab.dbm. Ou lafab.dbm, que é o laboratório que o Cícero coordena aqui na UFPB. Cícero, agora é com você. Você que encerra essa live. Davi, tá certo. Eu quero agradecer o convite. Para mim foi muito bom. Acho que serviu até para diminuir um pouco as tensões desse período que a gente está vivendo, falar aqui, expressar o que eu tenho sentido. E quero retomar uma palavra que eu usei agora, que é resiliência. Acho que a gente tem que trabalhar muito a nossa questão a da resiliência e não se cobrar tanto nesse período de quarentena. A gente tem que se resguardar, o momento é para a gente sobreviver. Tá ótimo. Cícero arrasou.
Boa tarde, Muito gente. Foi um obrigado, prazer Davi. Boa tarde, enorme. pessoal. Sigam aí com saúde na quarentena. Boa quarentena, Cícero. Um abraço, amigo. Muito Boa quarentena, obrigado. Boa Davi. Tchau, tarde. tchau. Tchau, tchau.